Inteligência Artificial Geral, ou na sigla AGI. Essa novidade que vem sendo cada vez mais debatida e levantada pelos grandes nomes da tecnologia mundial promete ultrapassar a inteligência do ser humano, mais inteligente num futuro próximo. Elon Musk, que dentre seus diversos negócios está à frente da startup xAI, prevê que a AGI poderá ser uma realidade já no ano que vem, ou até 2026. Durante um Spaces no X, antigo Twitter, Musk compartilhou insights sobre o desenvolvimento do modelo Grok pela xAI e os desafios a serem enfrentados. Quais serão esses desafios e o que está em jogo quando o assunto é inteligência artificial tão poderosa? Chegou a hora da coluna Olhar do Amanhã. E vamos receber Dr. Álvaro Machado Dias para bater um papo aqui com a gente. Vamos lá, deixa eu colocá-lo na nossa tela. Dr. Álvaro, boa noite, bem-vindo ao Olhar Digital News. Muito obrigado, que legal estar aqui. Dr. Álvaro Machado Dias, vamos falar sobre a inteligência artificial geral. Para a gente se situar, o que nos faz acreditar que vamos alcançar uma inteligência artificial geral tão rapidamente? E mais até, quais são os marcos tecnológicos essenciais que precisam ser alcançados para que isso aconteça? Uau! Olha só, eu não acho que a gente vá alcançar tão rapidamente. É um parênteses, eu estou aqui na terra em que isso se discute. Eu passei o dia, uma parte do dia em Harvard, outra parte no MIT, lá visitando uns colegas, e é onde boa parte disso está sendo feito. E o consenso não é esse, que vai ser em 2026, um pouco mais para frente, mas, de fato, será rápido. E a sua pergunta é muito, muito boa, porque, pensa, a gente demorou muito tempo para ir, enfim, de um carro que era mais ou menos para um melhorzinho. A gente demorou muito tempo para ir de um computador que era um trambolhão para um que você pode levar nas mãos, né, que é o notebook, e assim por diante. Por que subitamente a gente está prevendo um salto tão grande em tão pouco tempo? Seja 4 anos mesmo, seja ou 2 anos mesmo, ou sejam 4, ou sejam 8, ou mesmo 15. Como é que pode? A explicação é muito interessante, vale a pena você que está assistindo pensar sobre isso. Na medida em que as coisas vão se transformando, elas vão servindo de platô para novas transformações. Então, por exemplo, eu desenvolvo uma maneira de encaixar mais microchips numa placa de silício e eu não simplesmente produzo uma placa mais interessante, mais moderna, mas eu abro as possibilidades de transformação do mundo dos jogos. E ali eu vou gerar estímulo para que surjam joysticks novos, para que surja o próprio VR e assim por diante. Cada salto permite vários outros saltos. Esse é o pulo do gato. Então, o que vem acontecendo nos últimos tempos é que essa maneira de empilhar saltos vem levando a verdadeiras rupturas. Porque não é que a gente simplesmente vai somando avanços linearmente, sabe? Um em cima do outro. É que de vez em quando a gente soma e eles dão um pulo e a resultante é maior do que o que estava acontecendo. O próprio exemplo de hoje em dia são os Large Language Models, como o ChatGPT, LLMs. Por quê? Porque eles não são mais só a soma de um conjunto linear de inovações em redes neurais. Eles dão um salto. É esse momento que a gente está prevendo, que vai ter mais um salto muito maior do que o que aconteceu no surgimento de ChatGPT e Companhia Limitada, que vai ser baseado nesses vários arranjos que estão, enfim, evoluindo e convergindo para uma única coisa. Aí, evidentemente, a gente precisa responder a sua questão difícil, que é quais são os marcos. No meu entendimento, a gente tem que pensar em 2 marcos. Um marco que está no âmbito da tecnologia em si, o outro que está no âmbito da relação com o mundo, ou do comportamento, como se quiser chamar. O primeiro marco é, a gente precisa
que os sistemas algorítmicos eles sejam capazes de fazer autoatualização. O que isso quer dizer? A inteligência artificial, que nada mais é do que um conjunto, às vezes muito grande, às vezes pequeno, de regrinhas matemáticas funcionando em combinação, ela precisa conseguir fazer ela própria evoluir. Tá? Ela ganha uma autonomia em relação à evolução humana. Não é só que ela é diferente do algoritmo ser treinado, tá? Com mais palavras, mais imagens. Não. Ele dá um salto em qualidade, ele ganha uma autonomia para dar saltos em qualidade por si só. Isso está sendo desenvolvido, a gente já tem vários subprojetos aí surgindo. Daqui a pouco a gente tem um projeto mesmo sério entrando no mercado com uma inteligência artificial, como se fala em inglês, self-actualizing. A segunda coisa, que é no plano do comportamento, no meu entendimento, é autonomia no deslocamento, tá? Assim, na direção, tá? Então, quando alguém fala, olha, a gente vai ter inteligência artificial em 2026 ou 2030, eu imediatamente penso, poxa, interessante a tese dessa pessoa, quer dizer que em 2026 ou 2030 eu vou poder colocar um veículo autônomo para rodar pela cidade de São Paulo, pelo Rio de Janeiro, sei lá, Porto Alegre. Isso parece implausível, percebe? E, ao mesmo tempo, como é que a inteligência pode ser geral se ela não consegue fazer uma tarefa básica, sendo que supostamente ela deveria fazer todas? Então, cabe se perguntar essas coisas. Agora, esse caso do veículo autônomo ele é enganador, porque é quase tão difícil você conseguir essa autonomia quanto você ter inteligência artificial geral. Ou, em outras palavras, para você ter essa autonomia, você precisa ter quase tudo que você precisa para a inteligência artificial geral. Então, é assim que eu vejo os marcos e o momento que a gente está. Agora, doutor Álvaro, nós falamos agora há pouco da Meta desenvolvendo seus próprios chips para a inteligência artificial. A escassez de chips e até o consumo de energia, de certa forma, compromete esse desenvolvimento da inteligência artificial, esse avanço da inteligência artificial, a ponto de precisar desenvolver novas tecnologias para um melhor processamento? Não. Isso tem muita gente falando isso, né? Mas é uma concepção totalmente errada. Olha só. Existe abundância de chips no mundo. A questão é que não são os chips que interessam. Esse que é o problema. Chip meia boca tem de monte. O grande ponto é que, especificamente, tá, o chip para CPU, tá, o computador normal, ele faz, sobretudo, o processamento em série. O que isso quer dizer? Pensa numa linha de montagem fordista, tá, daquelas do filme dos tempos modernos, para quem estiver nos acompanhando pensando que raio será isso. Aquela linha que você está com as pessoas, cada uma mexendo no produto na sequência da outra. Agora, tire as pessoas e pense em processamento lógico, em atividade elétrica acontecendo em várias portinhas. Essa é a lógica do CPU. GPU já tem, né, a placa de vídeo já tem uma estrutura, o chip para a placa de vídeo tem uma estrutura muito mais aberta a paralelismos, ela tem muitas zonas de paralelismo, ela faz muito paralelismo, mas não é suficiente. O que acontece é que você precisa de um tipo de circuito com muito mais paralelismo, e aí eu preciso abrir um parênteses para dizer, conforme você tem mais atividade computacional, você tem mais aquecimento, então aí você precisa ter um sistema extremamente eficiente do ponto de vista energético para que você possa processar as redes neurais. Então, a questão de energia também não é uma questão de energia da conta elétrica, não é o problema do Bitcoin, ainda que ele exista, tá? Que era esse problema de enfim, se tornar um absurdo gastar tanta energia. Não, é o problema de aquecer a placa mesmo. Então, você precisa que a placa seja altamente eficiente do ponto de vista energético e que tenha muito processamento paralelo. Por quê? Imagina que você está ali fazendo reconhecimento de imagem, por exemplo, reconhecimento de um cachorro, tá? O celular faz isso. Para que haja esse reconhecimento de imagens, você vai analisar as diferentes partes da imagem. As partes da imagem, na prática, querem dizer zonas de condensação de pixels. Então, eu preciso que eu faça uma análise integrada dessas várias zonas para que eu possa reconhecer que aquilo é um cachorro. E isso para tudo. Portanto, eu preciso que eu tenha várias computações acontecendo em paralelo e depois uma que, na verdade, é um processo contínuo de integração delas. Isso daí é exemplo da necessidade de um paralelismo poderoso
que só de descrever aqui a gente vê que deve ficar quente, entendeu? E tornar inviável o uso do aparelho. Essa é a verdadeira questão. Chips para inteligência artificial não apenas eles estão em falta, o que seria absolutamente sanável do ponto de vista industrial, como eles são parte de uma guerra comercial que coloca barreiras propositalmente para que o outro lado não tenha acesso aos seus chips. Então, no caso, a gente está falando dos Estados Unidos e China, nesse momento de redefinição, né? A gente sai de uma era predominantemente unipolar para uma mais bipolar, literalmente, né? Até no sentido psiquiátrico, assim eu posso dizer isso. E o que vai acontecendo é que a gente vai tendo uma série de barreiras no meio do caminho que vão também afetando a produtividade. Então, por exemplo, a NVIDIA, que todo mundo sabe que é líder, todo mundo que acompanha aqui o canal sabe que é líder, ela está sofrendo aí várias consequências das restrições às exportações americanas, porque eles têm uma presença forte na China, acabaram de perder mais de 20% de market share lá. E do outro lado, do lado chinês, a coisa ainda é mais extrema. Então esse é o problema, um problema de produtos de qualidade no contexto de uma guerra comercial. Agora, doutor Álvaro, voltando até para a AGI, nós vimos aí alguns dias atrás, mais precisamente na segunda, a polêmica do Elon Musk iniciando aí um conflito com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Sabendo que o Elon Musk está à frente do desenvolvimento dessa inteligência artificial tão poderosa, eu queria que você desse a sua opinião sobre preocupações em torno do desenvolvimento dessa AGI, quanto à ética e vontades de quem está no comando. Se é possível que essa tecnologia ela seja livre e benéfica mesmo com essa influência, digamos assim, de quem detém esse conhecimento. Perfeito. Eu entendo, e essa é uma questão seríssima. Eu não acho que o Elon Musk vai estar entre os 3, 4 ganhadores dessa corrida, tá bom? Mas é puro achômetro. Assim, não é só achômetro, mas as análises que eu faço, as coisas que muitas vezes, né, do ponto de vista do meu escritório de inovação, eu trago para os clientes e tudo mais, não apontam tanto este caminho, mas de qualquer maneira apontam caminhos que são similares. E assim, essa preocupação, e eu diria que essa preocupação vai além da questão de se dominar a tecnologia, tá? Eu não acho que é só sobre isso que a gente tem que... É só esse o tema de preocupação, ou até nem acho que esse é o maior tema de preocupação, porque, por exemplo, com os Large Language Models, o que a gente vem assistindo é a proliferação de várias soluções open source. O segredo não é mais como fazer, tá? Não é a fórmula do bolo que é a questão. O que chama atenção e preocupa é a necessidade de quantidades avassaladoras de dados. O que está acontecendo neste momento? Essas empresas, tá? A OpenAI, por exemplo, está assim, numa fase avançada de preparação para o lançamento do GPT-5, tá? Que inclusive parece que vai ter algumas daquelas coisas que a gente discutiu no final do ano passado, quando a gente falou em Q-Star aqui no programa. Mas, de qualquer maneira, voltando aqui, essa é uma empresa que está desesperada por dados para treinar o modelo. E aí, quando a gente não tem mais dados, qual que é a solução? A solução é usar dados sintéticos, dados fabricados pelo próprio algoritmo para o seu próprio treinamento. O problema disso é que se existe alucinações e existe problemas de, enfim, alinhamento, como a gente chama, né, desvios éticos e assim por diante, existe também o risco da internet ser inundada por porcaria, trocando em miúdos. Então, eu vejo um perigo nessa história parecido com o da segunda revolução industrial no começo do século XX. É aquela coisa da poluição desenfreada, aquela coisa de destruição, porque há uma corrida do ouro, literalmente, entende? Então, não é só... É sedutor pensar que o problema é quando chegar nessa AGI e essas grandes empresas vão estar na frente e tal. Mas, às vezes, pode ser, mas tem um problema antes, que é como chegar lá, né? Então, se a gente for ver, a internet, hoje em dia, ela é um meio de subsistência para, vamos dizer assim,
a verdade compartilhada. Não existindo verdade em si mesmo, vamos dizer que existe a verdade compartilhada, que são as coisas que as pessoas acreditam, até porque elas vêm de fontes confiáveis e assim por diante. Esse tipo de verdade compartilhada está sob ameaça num contexto em que a internet pode ser bombardeada por informações sintéticas, porque os algoritmos precisam ser treinados e a gente precisa dobrar o tamanho da internet, entende? Então eu vejo problemas aí. Por outro lado, e para finalizar, eu vejo também que é muito sedutor vamos dizer assim, responder a esses sentimentos de maneira fortemente regulatória. E eu entendo isso, porque é mesmo. Mas há um perigo. Um caso emblemático é o do AI Act europeu, que é a primeira grande lei que saiu eficiente e bem desenhada para mitigar riscos do uso da inteligência artificial, que tem um detalhe que pouca gente discute, pouca gente se atentou a ele, que é que ela tem 2 anos para começar para ser plenamente implementada, e nesses 2 anos é óbvio que tudo vai mudar. Então é possível que essa lei ela entre em vigor já desatualizada. Coisa que num outro contexto a gente já até discutiu, um pouco diferentemente, mas enfim. É esse tipo de coisa que eu vejo como problemático no mundo real, no horizonte mais próximo. Tá certo, bom, vamos acompanhando sempre de perto aqui com a ajuda do Dr. Álvaro Machado Dias, sempre para nos ajudar a entender esses movimentos que estão cada vez mais rápidos, não é, Dr. Álvaro? Muitíssimo obrigada pela participação, aproveite a sua viagem para absorver mais conhecimento ainda e dividir aqui com a gente na próxima quarta-feira, Olhar da Manhã. Muito obrigado. Eu posso fazer um convite para a nossa audiência? Claro, o espaço é todo seu. Obrigado. Olha, na semana que vem, na quinta-feira, dia 18 de abril, eu vou estrear a minha primeira palestra aberta para o público geral. Então, quem tiver interesse, entra no meu Instagram, Álvaro Machado Dias, e encontra lá para ver como você pode ir. Vai ser super legal. Inclusive, depois a gente conversa, Marisa, que ia ser uma honra muito grande se você pudesse estar. Será um prazer, Dr. Álvaro. Vamos falar sim a respeito. Muitíssimo obrigada e nos vemos então semana que vem. Um beijo grande. Um beijo e até lá. Tudo de bom. Você também. É isso aí, pessoal. Tivemos aí a participação especial do Dr. Álvaro Machado Dias, Olhar do Amanhã. Como vocês já sabem, toda quarta-feira tem esse papo aqui gostoso para a gente entender o que está por vir. Interessante, não é? Semana que vem tem mais.